No resumo diário de Terra Nostra, Janete diz: tomara a Deus que você esteja certa. Eu vou fazer um bem pro meu filho achando essa italianinha, ou ele jamais vai me perdoar. Vejam essa megera, iludida, achando que o filho vai perdoá-la se ela conseguir trazer a Giuliana de volta. Na casa de Angélica, Paola ajuda a moça a arrumar a mesa para o jantar especial para Augusto. Angélica pergunta se o marido esteve na casa da italiana. Paola responde: esteve. Passou lá comigo uns minutos, e eu mandei ele embora assim que pude. Angélica é gentil e diz: não precisa ficar constrangida, Paola. Eu sei que seria assim. Paola respira fundo e pergunta: Angélica, é verdade que você não quis saber dele na lua de mel de vocês? E você não queria? E por quê? Constrangida, Angélica responde: é verdade, porque eu tinha medo. Paola não entende e ri. Angélica desabafa sobre sua ingenuidade. Não ria, Paola. Eu não sabia de nada. Não sabia. Eu tinha verdadeiro pavor de me deitar com ele, porque eu era uma boba, Paola. E se não fosse pela Dona Leonora, seria moça até hoje. Paola fica curiosa para saber quem é Dona Leonora. A moça explica: uma senhora italiana, que lida lá na casa dos meus pais. Foi ela quem me abriu os olhos. Paola pergunta sobre a mãe de Angélica, e a moça diz: minha mãe? Coitada. É melhor a gente mudar de assunto. Sendo inconveniente, Paola pergunta: mas agora você gosta de fazer amor com seu marido? E ao ver que deixou Angélica constrangida, ela muda de assunto. E quando fica sozinha, sussurra: e é hoje que eu me separo dele. Que intimidade mais inesperada, não é mesmo? Duas mulheres dividindo o mesmo homem, mas se tornando amigas. Maria do Socorro está preocupada com as filhas, desabafando suas angústias. Eu não tive sorte com as minhas filhas, Dona Leonora. Leonora diz: elas não tiveram sorte, senhora? Maria do Socorro concorda: é isso mesmo. As minhas filhas não tiveram sorte, né? Uma lá em São Paulo, casada com sem-vergonha que mantém duas casas, e a outra nessa situação. Leonora: mas vamos esperar, senhora. O Mateu, ele andou conversando com nós, e não parece disposto a abandonar sua filha por causa da criança. Cética, Maria do Socorro diz: mas o que adianta se ele está querendo ir atrás dela? Leonora diz: a ideia dele era trazê-la para cá. Maria do Socorro acha a ideia mais absurda ainda e diz: quem é que pode aceitar uma coisa dessas? Leonora. Leonora tenta tranquilizar a mulher, mas ele mesmo já tirou essa ideia da cabeça. E depois, ele não é igual ao seu genro, doutorzinho. Não é homem de duas caras. E lembra a patroa: mas quem fez tudo isso foi a sua filha Rosana. Com um olhar triste, Maria do Socorro completa: e agora ficar lá no quarto? Chorando feito uma desesperada. A discussão entre sogro e genro continua. Gumercindo tenta chegar a alguma conclusão. Nós vamos ficar discutindo aqui a noite inteira e nunca vamos chegar a um acordo, Mateu? Mateu garante: não tem acordo, senhor. Gumercindo diz: mas eu não quero que você acabe assim o seu casamento com a minha filha. Mateu não vê outra saída e diz: e eu também não queria, mas não tem outro jeito. Gumercindo tenta manter a calma e diz: eu quero te fazer uma proposta, Mateu. É muito difícil de dizer. Parece uma loucura, mas... Mateu fica ansioso e tenta apressar o sogro. Sim, o que o senhor quer falar? Gumercindo tenta desenrolar. Você está preocupado porque encontrou a sua Giuliana em São Paulo lavando a roupa com as negras e passando necessidade, e você ainda gosta dela. Mateu segue concordando e afirma: eu nunca escondi isso. Gumercindo continua: está bem. Eu aceito que você ampare a sua italiana, mas eu não quero que você abandone a minha filha. Mateu fica confuso. Mas como eu vou fazer isso sem trazer minha Giuliana para cá, senhor? Gumercindo explica: do jeito que um monte de gente faz. E eu vou te dizer como. Gente, vocês acreditam na cara de pau desse homem? Propondo que Mateu tenha duas mulheres. Na cozinha, Maria do Socorro e Rosana estão sentadas à mesa. Após muita conversa, os homens também se sentam para jantar. Elas olham para os homens com curiosidade. Mas Gumercindo diz apenas: vamos jantar em paz. Na casa dos Malianos, Francesco confessa para o filho que às vezes sente pena de não deixar Janete comer com eles. Marco Antônio diz com frieza: pois eu não tenho nenhuma pena, papai. Quando eu penso no que ela fez, custa acreditar que ela seja a minha mãe. O que ela fez foi um crime, papai. E se a Giuliana desse queixa? A mamãe ia ter que responder perante a justiça. Percebendo a gravidade dessa possibilidade, Francesco se exalta. Mas, por favor, não vamos pensar nisso, que aí vão envolver o nome de toda a família. E não vai ser bom para os negócios do teu pai. Marco Antônio concorda: eu sei, pai, eu sei, mas eu não me conformo com o que ela fez. Francesco se senta e confessa sua preocupação. Nós temos que achar a Giuliana, e eu também estou preocupado com ela. Marco Antônio é realista e diz: pai, mas ela não pensa mais em mim, nem no senhor, nem mais em ninguém dessa casa. Francesco insiste: mesmo assim, não temos que achar ela, filho. Damião chega em Mariana e devolve o pacote que ela entregou mais cedo. Eu não posso levar essa roupa para a dona Giuliana. Nem sei como achar ela. Mariana diz que Damião está mentindo, mas o homem nega. Então, Mariana revela o plano da patroa.
Madame Janete quer trazer a Juliana de volta a esta casa. Você pode ajudar. Damião insiste em sua ignorância. Eu não posso. Eu nem sei onde ela foi, dona Mariana. Não tenho a mínima ideia. A empregada tenta convencer Damião. Ela pode estar passando necessidades, Damião. Mas Damião não cede. Eu sei disso, mas eu não posso fazer nada. Depois eu duvido muito que ela queira voltar nessa casa, viu? A não ser se a madame trouxer o filho dela de volta. Mariana afirma que isso é impossível. Damião é direto e afirma. Então fala para a madame esquecer a dona Juliana. Ainda carregada de remorso, Mariana se questiona. Por que eu fui fazer aquilo, meu Deus? Na casa de Naná, Tizil segue aprendendo como um aluno disciplinado. Naná tenta ser mais esperançosa e diz para Juliana. Se o Mateu vier me buscar, Juliana, vocês vão poder tomar uma atitude para reaver o menino. Juliana diz que sonha com isso. A mulher garante. E você não vai estar mais sozinha. Ninguém tem o direito de tomar uma criança dos braços da mãe do jeito que eles fizeram. Lembrando com ódio, Juliana diz. A maldita da Madame Janete. Se eu pudesse, eu esganava ela. Naná completa. Nem na senzala isso era mais permitido depois que veio a lei do ventre livre. Juliana fica intrigada e pergunta. Como era essa lei, Naná? Perdida em suas memórias, Naná explica. Os negrinhos nasciam livres e não podiam ser vendidos nem tirados das mães. Juliana conta que Marco Antônio comentou sobre isso com ela. Naná revela. Ele tem mandado o Damião à sua procura pela cidade. Juliana confirma. Eu sei. O Damião me contou. É por isso que eu quero ir embora logo, com o meu Mateu. Todos estão reunidos na sala da Casa Grande. Gumercindo anuncia a conclusão da conversa que teve com o Mateu. Eu tive uma conversa com o Mateu antes do jantar. E eu quero que vocês saibam para que não haja mal entendido depois. Ele vai atrás da Juliana. Rosana olha incrédula para a mãe. Gumercindo continua dizendo. Ela precisa de amparo, Maria do Socorro. E afinal, ele é o pai da criança que foi tirado dos braços dela. Mateu completa. O teu pai conversou comigo, Rosana. Ele me falou que eu devo entrar na justiça para obrigar a Santa Casa a devolver o meu filho para a mãe dele. E Gumercindo garante. Eu vou fazer o que for possível para ajudar eles a conseguir isso. A começar pela contratação de um bom advogado. Aflita, Rosana pergunta. E você não vai embora daqui, Mateu? Gumercindo responde. Não. Ele vai honrar o compromisso que tem com você. Maria do Socorro lembra Mateu. Você não pode esquecer que vai ter um filho nesta casa também. Mateu garante para a sogra. Eu não vou me esquecer, senhora. Gumercindo conclui a conversa dizendo. E amanhã nós dois vamos juntos a São Paulo. Eu também quero entrar nessa briga. E se for preciso, vamos trazer a Juliana para cá. O cinismo de Gumercindo é revoltante, vocês não acham? Como ele consegue falar isso tão naturalmente? Rosana está em pânico, gritando em seu quarto. Trazer aqui a italianinha dele. Maria do Socorro tenta acalmar a filha, sem obter sucesso. Calma, minha filha, calma. O seu pai deve saber o que está fazendo. Rosana grita descontrolada. O que o Mateu vai querer? Ela também durma na nossa cama? Maria do Socorro repreende a filha. Para de falar bobagem, Rosana. Perdida em sua revolta, Rosana diz. Eu não posso aceitar isso, minha mãe. Maria do Socorro tenta trazer lucidez à filha. O que você quer, minha filha? Que seu marido largue de você de uma vez? Abandone você e seu filho? Rosana diz. Não, eu não quero isso, minha mãe. Eu morro se ele me abandonar. A mãe aconselha. Então tenha calma, muita calma. E procure entender a razão do seu pai. Rosana insiste. Eu aceito tudo, minha mãe. Menos que ela venha morar aqui. Mateu vai até o amigo Bartolomeu e conta seu plano. Ele pede que o amigo e a esposa abriguem Juliana. Incrédulo, Bartolomeu questiona. Mas o senhor Gumercindo vai permitir uma coisa dessas? Mateu diz. Já permitiu, já permitiu. Então, você arranja um lugar para minha Juliana viver aqui perto desta casa? Na Casa Grande, Maria do Socorro serve chá para o marido e conta. A Rosana caiu em desespero, mas ela vai acabar aceitando a ideia. Gumercindo tenta justificar a decisão. Não tinha outra saída, Maria do Socorro. Melhor termos a italiana aqui debaixo das nossas vistas do que ele largar tudo para correr atrás dela. Maria do Socorro ressalta. Eu ainda acho tudo isso uma grande loucura. O fazendeiro, tentando ser esperançoso, diz. Mas vamos ter que tentar. Depois eu irei com ele lá para São Paulo. Vou conhecer a tal Juliana. Vou conversar com ela. Maria do Socorro questiona o marido. O que você está esperando conseguir com isso, Gumercindo? O homem responde. Salvar o casamento da nossa filha. Não deixar que o nosso neto nasça sem pai. Mesmo relutante, Bartolomeu concorda com o pedido absurdo do amigo. Sim, mas claro que tem um lugar aqui para a tua Juliana, Mateu. Sim, mas é que eu não consigo imaginar uma coisa dessa. E a tua mulher lá na Casa Grande e a Juliana aqui com a gente. Mateu tenta tranquilizá-lo. Ah, sim, mas não se importa com isso, Bartolo. Não se importa. Bartolomeu insiste. Sim, mas porca louca, como não se importa? Leonora completa. É uma coisa maluca, Mateu. Mateu afirma. Sim, mas a minha vida já é maluca, dona Leonora. Meu sogro vai me ajudar a recuperar o meu filho de volta. O meu e da Juliana. Vamos brigar na justiça para ter o meu filho de volta. Leonora comenta. É bom demais, senhor.
como é o síndrome? Cético, Bartolomeu diz: sim, sim, é tão bom que dá até para desconfiar. Leonora compreende a situação e diz: deve ser para você não deixar da filha dele, não é verdade? Bartolomeu completa com ironia: está bem, mas se uma filha do senhor Gumersindo é obrigada a aguentar o marido com amante lá em São Paulo, por que outra não pode aguentar aqui, não é mesmo? Leonora diz: como a dona Maria do Socorro fala, até parece castigo, por causa das negrinhas que deitava com os pais dela lá em Bartolo. Bartolomeu se lembra: ah, sim, as negrinhas. Mateu muda de assunto: sim, mas não vamos falar disso. Amanhã eu viajo com ele. Boa noite. Os amigos se despedem, ainda sem acreditar nos planos malucos de Mateu. Que situação mais complicada. A hipocrisia dos homens daquela época era revoltante. Mateu entra no quarto. Rosana está na cama, visivelmente abalada. Você vai mesmo buscar a sua Juliana? Mateu responde, enquanto se troca: eu já falei com teu pai. Vamos nós dois. Rosana pergunta: e onde ela vai ficar quando chegar aqui? Mateu responde que Juliana vai ficar na casa de Bartolomeu. Rosana continua questionando: você acha isso certo, Mateu? Mateu responde com sinceridade: não acho certo. Mas também não acho certo eu largar você, Rosana. E o nosso filho, que vai nascer. Rosana provoca: ainda bem que você tem um pouco de consciência. Mateu responde: se eu não tivesse, eu já não estava mais aqui. Rosana pede para deitar no peito de Mateu. O rapaz abre os braços para recebê-la. Então, Rosana diz: eu vou receber bem a sua Juliana, Mateu. Eu não quero perder você. O desespero de Rosana é comovente. Como uma mulher pode aceitar dividir o marido? Já deitados na cama, Maria do Socorro desabafa com o marido, preocupada com o destino trágico de suas duas filhas. Ai, meu Deus! Coitadinha da Angélica lá em São Paulo, morando com aquele marido que ela tem. Como se já não bastasse agora a Rosana, não é? Gumersindo diz: para de se preocupar tanto que tudo se ajeita. Maria do Socorro pensa em Angélica e diz: era tão doce a nossa filha. Era tão voltada para as coisas de Deus. Gumersindo se justifica: como é que eu ia adivinhar que o marido que eu arranjei para ela era um sem-vergonha como aquele doutor Augusto? Se eu soubesse quem ele era, jamais teria posto os pés aqui dentro dessa casa. Maria do Socorro se corrige: eu não estou culpando você. Eu estou dizendo que foi falta de sorte da pobrezinha. Gumersindo completa: e sem vergonha isso da Rosana, que agora não tem do que se queixar. Maria do Socorro tenta ser esperançosa e diz: bom, eu espero, meu Deus, que você consiga resolver isso tudo, porque eu estou achando tanta loucura você trazer essa italianinha para cá. Gumersindo: sentindo o peso das consequências do seu ato, Janete desabafa com Mariana: agora eu sou a megera, a maldita. É tudo que eu ouço falarem de mim nessa casa. Do meu marido, eu não posso chegar perto e o meu filho me olha como se quisesse me matar. Eu não sei até quando eu vou aguentar tanto ódio, Mariana. A empregada também confessa seu arrependimento. Nós cometemos um grande erro, não foi? Aquela história de que a criança tinha nascido morta não podia mesmo dar certo. Janete tenta se justificar: eu não sei onde estava com a cabeça, Mariana. Não sei. Mariana se exalta e diz: e eu não podia ter obedecido às suas ordens como obedeci. E ainda me pergunto por que eu fiz aquilo, meu Deus. A patroa diz: eu não imaginei que meu filho fosse ficar tão infeliz, nem meu marido tão revoltado. Se eu pudesse fazer alguma coisa para remediar tudo aquilo que eu fiz, meu Deus, que loucura foi aquela. Mariana afirma que ainda acha que Damião sabe do paradeiro da Juliana. Janete é realista e diz: mas ela não vai voltar para cá, Mariana. Não depois de tudo que ela passou nessa casa, e tudo por culpa minha. Tudo culpa minha. Ingênua, Mariana pergunta: a senhora se ajoelharia aos pés dela para pedir perdão? Mas isso é demais para a megera, que nega. Não, Mariana, isso eu não faria. Eu nunca me ajoelhei aos pés de ninguém, nem do meu pai. Então, Mariana diz: então do que vai adiantar a gente procurar Juliana? Janete diz: pro meu filho ir atrás dela, para os dois viverem juntos onde eles quiserem. Mariana pergunta: odiando a senhora? E no auge de sua redenção, Janete diz: não me importa. Tudo que eu quero é ver meu filho feliz. Vocês acham que o arrependimento de Janete é real? Na casa de Angélica, Paola continua ajudando Angélica com o jantar. Angélica reclama que Augusto está demorando demais para chegar. Paola diz: vamos pondo a mesa então, hein? Porque se ele não chegar, jantamos nós duas. Angélica concorda e fala: sabe de uma coisa, Paola? A minha irmã, Rosana, ela ficou escandalizada quando eu disse que ia largar o Augusto mesmo sabendo que ele tinha outra. Paola diz: mas tua irmã, Rosana, não deve ser tão compreensiva como você. Não é, Angélica? A moça confirma: não, não é. A minha irmã Rosana é muito mais corajosa, muito mais decidida do que eu. Entende? Paola diz que um dia irá conhecer Rosana. Ingênua como sempre, Angélica diz: vai, claro que vai. Eu tenho certeza de que ela também vai gostar muito de você, Paola. Paola provoca: apesar de que me xingou na rua outro dia, não é verdade? Angélica justifica:
Não, mas só porque o meu sogro tinha levado uma pedrada na cabeça de um italiano no meio da rua. Paola muda de assunto. Mas vamos esquecer essa história e vamos comer, porque aquele maldito deve ter perdido o rumo de casa. Nesse momento, Augusto chega em casa e presencia uma cena que nunca poderia ter imaginado. Ele vê as suas duas mulheres, juntas, e espantado diz: "O que é isso?" Que capítulo intenso, pessoal. Entre chantagens emocionais, propostas indecentes, corações partidos e amizades inesperadas, Terra Nostra continua nos surpreendendo a cada cena. Como será que essas tramas vão se desenrolar? Augusto chega em casa e presencia uma cena que nunca poderia ter imaginado. Ele vê as suas duas mulheres juntas e, espantado, diz: "O que é isso?" Com um olhar desafiador, Paola diz: "Nós estávamos te esperando para jantar." Com tom de provocação, as duas apresentam uma a outra para Augusto. O homem fica paralisado, completamente desconcertado. Com a voz trêmula, pergunta: "Que história é essa aqui?" Paola responde: "Nós duas ficamos amigas, doutor Augusto." Angélica completa: "Eu convidei a Paola para vir jantar com a gente. Foi ela que me ensinou a fazer o macarrão com aquele molho que o senhor almoçou. Sente-se, por favor. Venha jantar." Com as pernas trêmulas de nervosismo, Augusto caminha até a mesa. Ele se senta e olha para as mulheres com um olhar de medo, sentindo-se como uma presa que foi caçada. Angélica diz: "Aproveite e sirva-se. Afinal, o senhor está numa das suas casas." Paola completa: "Isso, coma, doutor Augusto. Coma, porque depois vamos conversar." Após o jantar, Angélica serve uma bebida para o marido. O rapaz, ainda visivelmente amedrontado, diz: "Eu ainda não consigo entender por que vocês fizeram isso." Paola diz: "Tua mulher tem uma notícia para te dar, doutor Augusto." Angélica é direta e joga a bomba no marido: "Eu tô esperando um filho seu, Augusto." Augusto não consegue acreditar no que houve. Ele coloca a mão sobre os olhos, tentando processar tudo o que está acontecendo. "Pelo amor de Deus." Paola se aproxima e diz: "Fizemos este jantar para comemorar as novidades e também para a gente se despedir." Com os olhos vermelhos, ele olha para Paola e pergunta: "Como assim, Paola?" Com firmeza na voz, ela diz: "Eu não quero mais ver o senhor naquela casa, entendeu?" Angélica se abaixa e fala no ouvido do marido: "Ela está se despedindo do senhor, e de uma vez por todas." Paola continua: "E não adianta mais voltar lá, porque está tudo terminado entre nós." A italiana e Angélica se despedem, enquanto o homem fica sentado, tentando processar tudo. Angélica pergunta: "Senhor, tem alguma coisa para me dizer ainda?" Com a voz fraca, Augusto pergunta se Angélica está realmente grávida. Ela garante que sim. Então ele pergunta como as mulheres se conheceram. Angélica conta: "Na padaria. Eu já tinha estado na casa dela para aprender a fazer o macarrão sem saber quem ela era." Augusto diz: "Esse jantar foi ideia dela? Então parece que acabou mesmo." Angélica diz com tom autoritário: "Se não acabou lá, acaba aqui." Com tristeza, Paola retorna para sua casa. Ao chegar, ela reflete: "Eu vou ter que começar a minha vida de novo, meu pai. E primeiro, eu vou ter que saber como vou pagar o aluguel desta casa." Que cena, pessoal! Será mesmo que tudo acabou entre Paola e Augusto? Ou ele não vai resistir em procurar a italiana novamente? Na fazenda, Maria do Socorro confessa sua preocupação com a filha: "Não preguei o olho a noite inteira. Eu tô muito preocupada com essa história." Rosana concorda: "Imagine eu, então, minha mãe." A mãe aconselha: "Você vai ter que ser forte, minha filha." Enquanto prepara o café da manhã, a empregada, que ouve toda a conversa, diz: "Eu não posso imaginar aquela moça vivendo aqui. Ainda mais sabendo que o Mateu tá casado e que a mulher dele tá esperando o filho dele, não?" Rosana diz: "E ela também é casada, não é, Leonora?" Leonora rebate: "Sim, mas o casamento dela não deu certo, Rosana." A moça comenta com tristeza: "O meu estava dando, até agora." Maria do Socorro enfatiza: "E vai continuar dando certo, se Deus quiser." Na várzea, Naná e Juliana lavam roupa no rio. Com semblante preocupado, Naná diz: "Aquele homem, Juliana, o antenor, foi capitão do mato, feitor de escravo. Batia na minha gente quando o senhor mandava." Juliana pergunta: "Batia em você?" Naná responde: "Em mim não, mas eu tenho ódio dele." A italiana comenta: "Mas foi ele que me trouxe o Mateu." Com ódio no olhar, Naná rebate: "Não me importa. Eu prefiro ver o diabo a ver ele na minha frente." Juliana tenta mudar de assunto, mas Naná continua: "O meu medo maior, Juliana, é porque até agora ele serviu o mesmo senhor, e que não sabe que eu tive um filho homem como ele queria." Juliana liga os pontos e entende de quem ela está falando. Então o Mateu, Naná completa: "É casado com uma das irmãs do meu filho por parte de pai. Esse mundo é pequeno, não é mesmo? Por isso que amanhã mesmo eu vou deixar aquela casa que estamos vivendo." Juliana pergunta: "E vai para onde, Naná?" Naná responde: "Não se preocupe, eu já me ajeitei." Preocupada, a italiana questiona: "E eu? Na cidade, José está lendo, enquanto Tizil organiza suas ferramentas de trabalho." Tizil pergunta ao primo: "Vamos mudar por quê, primo?" José responde sendo direto: "Porque a minha mãe quer." Tizil insiste: "Mas não está bom onde a gente tá." O primo responde:
mas minha mãe quer mudar. Preocupado, Tizil pergunta se ele pode ir junto. José responde: claro, né, Tizil? Você é o sobrinho dela, então não deixa ele quieto. Altino chega na casa de Paola e pergunta do filho. Paola explica sem rodeios. O seu filho não mora mais aqui, senhor Altino. Acabou. Não dava mais pra gente continuar vivendo juntos, senhor Altino. Curioso, Altino pergunta: mas quem foi que colocou um fim nessa história? Paola afirma: eu. Eu não nasci para ser a outra, senhor Altino. O homem pergunta onde está o filho. Paola responde: deve estar na casa dele e da mulher. Altino comenta: muito bem. Durou menos do que eu achei que pudesse durar essa aventura do meu filho. A italiana diz: apagou o fogo. De nós dois, senhor Altino. De nós dois. Perdeu o encanto, sabe? Altino fica preocupado em como irá se entender com o pai de Paola. Ela diz que o pai não tem nada a ver com o término do seu relacionamento. Mas Altino explica: mas está lá com aquele mundão de pés de café e ficou por conta do acerto que fizemos. Paola questiona se ele pretende tomar os pés de café do pai. E Altino responde: ora, é claro. Pois não foi você mesma que disse que você colocou um fim nessa história? E garante que irá desfazer o acerto que foi feito no cartório. Paola desafia o homem. Mas isso eu quero ver. Na casa grande, Bartolomeu tenta tranquilizar a patroa. Eu também entendo, senhora, que não é a melhor solução o senhor Gumercindo deixar o Mateu trazer a Juliana para cá. Leonora completa: também estamos preocupados. Bartolomeu continua: é sim, mas pelo menos ele vai segurar o teu genro aqui, não é mesmo? Maria do Socorro rebate: é uma situação insustentável, seu Bartô. O italiano concorda: é sim, eu sei que vai ser difícil, ainda mais para Dona Rosana. Rosana garante que não vai dividir seu marido com ninguém. Leonora diz: ninguém tá falando em dividir. Bartolomeu tenta explicar a situação. O que acontece, Dona Maria do Socorro, é que o Mateu encontrou a Juliana em São Paulo, numa situação muito séria, muito... Leonora completa a fala do marido: lavando roupa com as negras. Com arrogância, Rosana rebate: por que abandonou a casa onde vivia com o marido dela? Bartolomeu fica sério e sai em defesa de Juliana. A casa onde tiraram dela o filho que ela teve, Dona Rosana. E a senhora já imaginou uma situação dessa? Maria do Socorro diz: está certo, senhor Bartolomeu, está certo. O meu marido vai tentar reaver essa criança. Leonora diz: e o filho que o Mateu não sabia que ela estava esperando. Rosana levanta a dúvida: que o filho pode até não ser dele. Leonora rebate: o Mateu não tem essa dúvida, Dona Rosana. Maria do Socorro põe um fim na discussão, dizendo: bom, isso não é um assunto para discutirmos agora. Vamos aguardar. Vamos ver o que decide o meu marido depois que ficar frente a frente com essa tal Juliana. Na casa de Bartolomeu, Leonora cuida da filha, enquanto o marido está nervoso depois da conversa que teve com a patroa. Ele continua o assunto dizendo: mas ela, não tendo do que se queixar, foi a Rosana que inventou aquela mentira para obrigar o Mateu a casar com ela. Leonora diz: eu sei, mas o que importa isso agora, Bartolomeu? Mas o casamento dele estava dando certo. A Rosana está esperando um filho dele. Bartolomeu afirma: e é isso que está segurando o Mateu. E não é nem a fortuna do patrão, viu? Leonora lembra do marido de Juliana. Ninguém tá pensando nele? Na casa de Francesco, Damião diz ao patrão: é invenção da dona Mariana, seu Francesco. Eu não faço ideia do paradeiro da dona Juliana. Francesco duvida: não minta pra mim, Damião. O empregado garante: não tô mentindo não, seu Francesco. Eu juro. Marco Antônio ordena: me leva até lá, Damião. Damião insiste em dizer que não sabe, mas Marco Antônio não acredita e segura o empregado pelo braço, dizendo: você sabe, Damião. Você sabe. Venha comigo. Não discuta. Vamos embora. Sozinho, Francesco murmura: ele sabe, ele sabe. Do lado de fora da casa, Damião tenta convencer o patrão: mas eu vou levar o senhor para onde, patrãozinho? Eu não sei onde está a dona Juliana. Marco Antônio diz: então vamos rodar a cidade inteira até o dia amanhecer, Damião. Na casa de Naná, a mulher orienta o filho: depois da janta, filho, quero que você me ajude a juntar os nossos trastes, porque amanhã, logo cedo, o seu Antônio carroceiro vai estar aqui na porta. José obedece à mãe. Tizil também se oferece para ajudar. Juliana pergunta: e eu? Naná pede que a italiana não se preocupe, pois vai deixar uma cama e uma panela no fogão para ela cozinhar. A italiana diz: eu não posso sair daqui, senão o Mateu não me acha. Tizil se oferece: eu fico com a senhora, dona Juliana. Eu gosto daquele italiano. Juliana sorri e beija o rosto do menino em agradecimento. Cansado de andar pela cidade, Marco Antônio diz: pare de rodar à toa e me leva até onde ela está, Damião. Damião continua firme: eu estou falando que eu não sei. O rapaz tenta usar a culpa do empregado para convencê-lo: você está mentindo. E continua mentindo. Olha, você também é responsável pelo que aconteceu. Você levou a Mariana e o filho da Juliana lá para Santa Casa. O empregado tenta se justificar: mas eu não sabia o que ela ia fazer com a criança. Já irritado, Marco Antônio diz: então me leva onde é que ela tá. Olha, Damião, a Juliana ainda é a minha mulher, e eu não quero deixar ela desamparada nessa vida. Damião questiona o patrão: o senhor vai querer trazê-la de volta para casa? Marco Antônio garante: é claro que não. Seria louco se eu tentasse isso.
Eu mesmo não aguento mais viver naquela casa. Confiando no patrão, Damião cede. Tá certo. Está certo, seu Marco Antônio. Eu vou levar o senhor até ela. O rapaz sorri e agradece. Então faça isso pelo amor de Deus, Damião, e eu serei sempre grato a você. Vocês acham que Damião deveria confiar nas intenções de Marco Antônio? Será que ele realmente não vai forçar Juliana a voltar para aquela casa com ele? Gumercindo e Mateu chegam na cidade e vão para a casa de Angélica. Ao chegarem, Angélica recebe o pai com alegria e pergunta da mãe. Gumercindo responde: não era o momento para sua mãe vir comigo, minha filha. Angélica e Mateu se cumprimentam com educação. Gumercindo logo pergunta por Augusto. A moça responde: jantou e saiu com o pai dele. O pai questiona: o senhor Altino está hospedado aqui? A filha responde: não, como sempre, está hospedado num hotel. Preocupado, o pai pergunta: como é que você está vivendo com o seu marido, minha filha? Com um sorriso no rosto, Angélica conta: muito bem, meu pai. Não poderia estar vivendo melhor. Depois eu lhe conto. Vão ajeitar as coisas de vocês lá no quarto, que eu vou preparar alguma coisa para vocês jantarem. Augusto e seu pai estão bebendo em um restaurante. Altino questiona o filho: ah, então quer dizer que foi ela, a Paola, que acabou com a história toda? Augusto confirma que sim. O pai comenta: durou menos do que eu poderia esperar. Augusto suspira e diz: mas foi bom, enquanto durou. Irritado com a calma do filho, Altino pergunta: sim? E o que eu faço com aquele siciliano? Com o pai dela? Tranquilamente, Augusto responde: não há nada que o senhor possa fazer, meu pai. Foi ela quem acabou com tudo. Não fui eu. Altino diz: ah, sim. E os cafezais que eu dei a ele? Augusto pergunta: o senhor já passou a escritura daquela parte da fazenda para ele? Altino responde com rispidez na voz: claro que passei. Você não se dizia apaixonado pela filha dele e não podia viver sem ela? Com a voz triste, Augusto diz que não há nada a fazer e diz que sente muito. Quando o pai pergunta se ele irá continuar sustentando Paola, o rapaz, bem decidido, responde: de jeito nenhum. De mim aquela italiana não verá mais nenhum vintém furado. O pai diz: é o que eu espero. E que vá trabalhar, vadia. Na casa de Angélica, ela conta ao pai sobre ter conhecido Paola e a italiana ter terminado seu caso com Augusto. Gumercindo fica incrédulo com o que ouve. Não é à toa que eu me simpatizei com ela. Quer dizer, apesar de tudo, quando eu estive lá conversando com a infeliz, Angélica elogia a italiana. Ela não é má pessoa. E até me ensinou a fazer o macarrão com aquele molho. Mateu também não consegue acreditar na história e pergunta se o molho é como o da dona Leonora. Angélica confirma e diz: e vai me ensinar muito mais coisas porque nós ficamos amigas. Mais incrédulo ainda, Gumercindo comenta: mas tem cabimento. Angélica muda de assunto e pergunta: mas e o senhor, meu pai? O que o traz aqui de volta tão cedo? Porque o Mateu esteve aqui no outro dia com minha irmã. Alguma coisa séria? Mateu explica: seu pai, Angélica, veio aqui comigo para ver se a gente consegue tomar de volta o meu filho. A moça pergunta sobre Juliana. O pai afirma que vão atrás da Juliana também. Do lado de fora da casa de Naná, Juliana diz para Marco Antônio: eu não quero falar com você, Marco Antônio. Pelo amor de Deus, vá embora. O rapaz implora para que ela o ouça, mas a moça insiste: eu não tenho nada que ouvir. Eu não vou voltar para aquela casa nunca mais. O rapaz diz: eu também não quero que você faça isso. Juliana pergunta: e o meu filho? Você sabe do meu filho? Balançando a cabeça, o rapaz diz que não. Virando-se para voltar para dentro da casa, Juliana diz: então, não temos o que conversar. Então, Marco Antônio a segura pelo braço e ameaça: você vai ter que me ouvir. Eu conheço o seu Mateu. Ele esteve lá em casa. Se você quiser, ele vivo. Vai ter que me escutar. Dentro da casa, Naná explica para o irmão o motivo de ter que ir embora. Damião tenta se justificar: eu tive que trazer ele, Naná. Não tinha outro jeito. O senhor Marco Antônio ainda é o marido dela. Naná lembra que ele também trouxe Antenor. E o homem explica: aquele lhe quer bem. Ele me jurou. A mulher avisa: pois amanhã eu vou embora daqui, Damião. E nem você vai saber onde me achar. Damião pergunta: de quem você tem tanto medo? Nem se lembra mais que eu sei que existiu um dia, minha irmã? José fica curioso e pergunta de quem eles estão falando. Naná responde: de ninguém. E manda o irmão esperar pelo patrão do lado de fora da casa. Com tristeza, Damião se despede. Tizil o acompanha. Marco Antônio continua tentando convencer Juliana. É isso que eu estou lhe dizendo, Juliana. O meu pai e eu ainda estamos tentando achar o seu filho. Falamos com o provedor da Santa Casa, com todos os diretores de lá. Tá difícil, mas ainda temos esperança. E nem você deve perder. A italiana diz: eu não perco. O rapaz diz: pois então fique comigo. Não tem o mínimo cabimento você continuar vivendo numa situação dessa. Juliana diz não se importar. Marco Antônio continua: mas eu me importo. Você ainda é minha mulher. É uma Maliano. A italiana sente repulsa ao ouvir o nome da família. O rapaz tenta persuadi-la de todo jeito. Não fale assim, Juliana. Não fale assim. Eu não quero que você volte lá para casa. Eu vou arranjar uma casa para você viver com todo conforto.
com toda a dignidade. E percebendo que não vai conseguir convencer a mulher tão facilmente, ele propõe: e se eu conseguir devolver o seu filho? Ela responde sem pensar nas consequências: eu beijo os teus pés. Com determinação, o rapaz sorri e diz: pois eu vou conseguir isso. Mas a italiana garante: mas eu não volto a viver com você, Marco Antônio. Com ciúmes, ele pergunta: você já viu aquele italiano? Já viu? Juliana diz que não importa. Mas Marco Antônio insiste: mas eu tô perguntando. Ele sabe que você vive aqui? Juliana diz: eu já disse que não importa. Me deixe entrar, Marco Antônio. Adeus. E corre para dentro da casa. Marco Antônio vai embora furioso. Dentro da casa, Juliana conta para Naná que seu marido a encontrou. Percebendo que a italiana também não terá mais sossego, a mulher diz: então vamos amanhã juntas embora daqui, Juliana. Juliana teme que Mateu não a encontre se for embora. Tissio se oferece para ficar com ela. É que eu não quero me perder mais do meu pai. Gente, coitada dessa Juliana. Ela não vai ter paz enquanto não encontrar seu filho. Ao chegar em casa, Marco Antônio corre contar a novidade para seu pai. Animado, ele diz: eu vi a Juliana. Eu estive com ela. Francesco diz: então o Damião sabia? O filho confirma: sabia, papai. Ela tá morando numa espelunca no meio de uns negros. E pelo que o Damião disse, ela tá lavando roupa para sobreviver. E ela não quis nem me ouvir, papai. Ela não quer saber da minha ajuda. Não quer mais viver comigo. Francesco pergunta: mas você falou com ela de algum jeito, filho? O rapaz responde: falei, pai, falei. Mas ela só tem ódio no coração. E ela não vai me perdoar, papai. Nem que eu consiga reaver o filho dela. Pai, eu estou desconfiado que ela esteja esperando aquele italiano dela que teve aqui. Mas ela ainda é a minha mulher. Ainda é uma Maliano. E eu mato aquele infeliz em defesa da minha honra, papai. Francesco fica espantado com o que acaba de ouvir. O quê? Com ódio no olhar, Marco Antônio repete: é isso que o senhor ouviu. Eu mato aquele italiano se ele for mesmo atrás da minha mulher. Na casa de Angélica, Mateu olha pela janela, enquanto sua mente viaja nas lembranças do seu encontro com Juliana. Enquanto isso, Marco Antônio anda pela casa, todo misterioso e sorrateiro. Então, ele abre uma gaveta e pega a arma do pai. Ele recarrega a arma e a coloca na cintura. Como assim, pessoal? Marco Antônio será capaz de matar Mateu? Gumercindo e Mateu vão até a casa de Francesco. Mariana os recebe e pede que eles entrem e se sentem. O fazendeiro dá uma boa olhada na casa que ele tanto cobiçava, enquanto aguarda a chegada de Francesco. O banqueiro entra na sala e, olhando para Mateu, diz: o senhor de novo por aqui? Mateu diz: eu trouxe o meu sogro, senhor Francesco. Os homens se cumprimentam. Francesco avisa que está de saída para a casa bancária, mas Gumercindo diz: eu acho que a nossa conversa não vai poder ser lá, senhor. Francesco, meu nome é Gumercindo. Com a voz firme, Francesco diz: eu sei quem é o senhor. Então, sente. Vamos conversar. Pode começar, senhor Gumercindo. O fazendeiro calmamente explica: eu vim até aqui com o meu genro, senhor Francesco, porque eu quero saber o que foi feito do filho dele. Já cansado de dar explicações, Francesco fala: por favor, nós já explicamos tudo o que aconteceu para o seu genro. Gumercindo insiste: mas eu quero saber todos os detalhes dessa história, senhor Francesco, porque eu vou pôr esse caso na justiça para devolver aquela criança à mãe dela.